A sensação de que a gente não é exatamente a mesma pessoa quando está no meio de uma multidão? Hoje, vamos mergulhar na ciência fascinante que explica exatamente isso, a psicologia social. Vamos descobrir a história dela e como ela tenta responder a uma das perguntas mais importantes sobre quem nós somos. Por que agimos de um jeito diferente quando estamos em grupo? Como é que nossas opiniões, nossos sentimentos e até as nossas ações mais simples podem mudar tanto dependendo de quem está por perto? Essa é a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. E a disciplina que se dedica a responder isso é a psicologia social. A definição formal dela é o estudo científico de como nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos são influenciados pela presença real, imaginada ou implícita de outras pessoas. Vamos entender o que isso significa na prática. Nossa jornada por essa história tem 5 partes. A gente começa com essa pergunta simples, depois viaja da filosofia para a ciência, vê como os conflitos mundiais moldaram o campo, descobre os experimentos que decifraram o código social e, no fim, entende como tudo isso explica as nossas vidas. Olha, como muitas ciências, a psicologia social também começou lá no campo das ideias, na filosofia. Mas um período bem dramático do século XX iria transformar essa área para sempre. Essa transição foi bem clara, sabe? No comecinho do século, as discussões eram puramente filosóficas. Aí, lá pela metade do século, a psicologia começou a se firmar como uma ciência de verdade, com experimentos. E o período do pós-guerra, nossa, aí foi uma explosão de pesquisas, que acabou estabelecendo o campo que a gente conhece hoje. E essa mudança foi fundamental. A psicologia deixou de ser só um debate de ideias para se tornar uma ciência baseada em métodos experimentais e de laboratório. Isso queria dizer que, pela primeira vez, as hipóteses sobre o comportamento humano podiam ser testadas de um jeito rigoroso, científico. E, nesse cenário, 3 correntes teóricas eram as mais fortes. Tinha um behaviorismo que olhava só para o comportamento que dava para ver, um estímulo e uma resposta. A psicologia da Gestalt, que focava na percepção e dizia que o todo é mais importante que a soma das partes, e a psicanálise, claro, que mergulhava no inconsciente. Foi do diálogo entre essas 3 forças que a psicologia social começou a surgir. Agora, a gente chega no catalisador, no que fez a psicologia social se tornar não apenas interessante, mas absolutamente necessária, os grandes conflitos mundiais. Não é nenhum exagero dizer que as 2 guerras mundiais mudaram absolutamente tudo. Elas forçaram a humanidade a encarar o poder do comportamento de massa, da propaganda e da obediência de um jeito brutal que ninguém nunca tinha visto antes. As guerras trouxeram perguntas que precisavam de respostas para ontem. Como a propaganda funcionava tão bem? O que movia o comportamento das massas? Por que pessoas comuns obedeciam a ordens terríveis? Como o preconceito e as relações sociais nasciam? Isso deixou de ser uma curiosidade acadêmica e virou uma questão de vida ou morte. Simplificando, as guerras impulsionaram estudos sobre o comportamento coletivo. A necessidade urgente de entender esses fenômenos deu para a psicologia social um propósito claro, uma nova direção. Com o fim das guerras, os cientistas tinham as perguntas e a metodologia. Era hora de ir para o laboratório e começar a decifrar esse código do comportamento social através de experimentos que foram, ao mesmo tempo, geniais e muitas vezes bem chocantes. Antes dos grandes experimentos, é preciso dar crédito aos pioneiros. Pensadores como Le Bon e Tarde estudaram a psicologia das multidões, que muitas vezes eram vistas como algo caótico e irracional. Mas a grande virada veio com Kurt Lewin, o pai da psicologia social moderna. Ele disse que o comportamento não é só sobre o indivíduo, mas tem uma função da pessoa mais o seu ambiente. E a parte crucial é essa: o contexto social, o grupo, tem um poder imenso sobre a gente. Ok, primeiro experimento icônico, o de Asch sobre o poder da conformidade. Ele queria investigar até onde a pressão social de um grupo podia afetar o julgamento de uma pessoa. A montagem do experimento foi brilhante de tão simples. Os participantes só precisavam comparar o comprimento de umas linhas, uma tarefa bem fácil. Só que os outros participantes na sala, que na verdade eram atores, começaram a dar respostas obviamente erradas. E o resultado? Um número impressionante de pessoas cedeu à pressão e concordou com a maioria, mesmo sabendo que estavam erradas. Isso revelou uma verdade desconfortável. Nosso desejo de pertencer pode ser tão forte que nos leva a negar o que está bem na frente dos nossos olhos. Agora,
Vamos para um dos estudos mais famosos e controversos de todos os tempos, o experimento de Milgram sobre a obediência. A pergunta era simples e assustadora: até onde as pessoas iriam ao seguir as ordens de uma figura de autoridade? A situação era a seguinte: os participantes eram instruídos a dar choques elétricos em outra pessoa, um aluno, cada vez que ela errava uma pergunta. O aluno era um ator e os choques eram falsos, mas os participantes não sabiam disso. Conforme os choques aumentavam, o ator gritava de dor. Mesmo assim, uma maioria assustadora dos participantes continuou a obedecer ao pesquisador de jaleco branco, aplicando os choques até o nível máximo. A implicação foi arrepiante. Pessoas comuns, sob a pressão da autoridade, podem cometer atos terríveis. Não se trata de ter maçãs podres no cesto, mas sim do poder da situação. O terceiro experimento marcante é o da prisão de Stanford, conduzido por Philip Zimbardo. Ele queria entender como os papéis sociais que a gente assume influenciam nosso comportamento. Será que a situação pode ser mais forte que a nossa personalidade? Estudantes saudáveis foram divididos aleatoriamente em guardas e prisioneiros numa prisão simulada. Em pouquíssimo tempo, os guardas se tornaram autoritários, sádicos e os prisioneiros passivos e angustiados. O comportamento se deteriorou tão rápido que o experimento, que era para durar 2 semanas, teve que ser interrompido em apenas 6 dias. A lição foi clara e poderosa. A situação e os papéis que nos são dados podem dominar completamente quem a gente acredita que é. Então, o que a gente faz com essas descobertas que às vezes são bem perturbadoras? Nesta sessão final, vamos conectar o legado desses estudos com o nosso mundo de hoje. Esses princípios não ficaram confinados no laboratório, eles são aplicados todos os dias ao nosso redor. No marketing, são usados para nos persuadir, na política, para moldar a identidade dos grupos, e no nosso comportamento online, onde a conformidade e a influência social ditam muitas das nossas interações. E a partir desse trabalho fundamental, teorias modernas continuam a evoluir. Por exemplo, a teoria da identidade social explica como nossa identidade vem dos grupos dos quais pertencemos. Já a teoria da dissonância cognitiva descreve aquele desconforto que a gente sente quando nossas ações contradizem nossas crenças, nos forçando a mudar um ou outro. Isso nos leva a um ponto crucial. Embora a gente seja profundamente influenciado pelo nosso meio, não somos meros fantoches. A psicologia social também mostra que o sujeito, o indivíduo, constrói e transforma a realidade social. A gente tem agência, a gente pode mudar o sistema do qual faz parte. E assim terminamos onde começamos, mas com uma compreensão muito mais profunda. A pergunta final que fica para reflexão é: quanto do que cada um de nós chama de eu é verdadeiramente individual? E quanto é moldado, para o bem e para o mal, pelas pessoas à nossa volta? A procura por essa resposta é a contínua e fascinante história da psicologia social.